Aleluias. Aleluias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Eu vou fazer uma leitura um tanto extensa, você segura de pé aí, tá? Eu estou de pé até agora. E vou continuar de pé. Eu vou ler o capítulo inteiro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, amém? Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E havendo um motim tanto dos judeus quanto dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava assentado em Listra certo varão, aleijado dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque esse era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando-os os apóstolos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum um consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigissem a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram uma igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram os gentios a porta da fé. E ficaram ali um pouco de tempo com os discípulos. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. A leitura que eu fiz é um tanto extensa e proposital. Eu quero falar com você nessa manhã, antes de nós servirmos a Santa Ceia do Senhor, a respeito do preço do Evangelho. O Evangelho tem um preço. O Evangelho,
para ele ser anunciado, ele tem um preço a ser pago. Uma obra poderosa. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, como os discípulos de Jesus se comportaram depois que receberam a Cristo, nós olhamos para nós e fazemos um paralelo. Nós vamos ver quão distante nós estamos de cumprir o chamado de Deus. Nós vamos ver, amado, quão longe nós estamos de cumprirmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Quando, amado, esses homens impactados pelo Espírito de Deus e pela palavra do Messias foram cheios de uma unção, foram cheios de autoridade, a primeira coisa que eles faziam, amado, era se converterem. E a segunda coisa que eles faziam era dar testemunho dessa conversão. A primeira coisa que eles faziam era se converterem. E a segunda coisa que eles faziam era dar testemunho dessa conversão. Amém? O que o Espírito de Deus espera de mim e de você é que nós venhamos dar testemunhos desta conversão. Que esta conversão seja genuína, que esta conversão seja verdadeira. Preste atenção, Jesus não nos chamou para criarmos clubes, Jesus não nos chamou para criarmos denominações, Jesus não nos chamou e não nos resgatou para que eu me identifique com tal religião. Não, Jesus me chamou para eu ser discípulo dele, para eu viver o Evangelho, transmitir aquilo que eu vivo e fazer sinais, prodígios, maravilhas. O Senhor te chamou e Ele te ungiu, amado, com uma unção semelhante à de Cristo, para você ir às nações e fazer diferença. Nessa manhã é importante você entender que você possui uma unção que talvez você ainda não conheça. Eu e você precisamos ser mais ousados em Deus. Eu e você precisamos ter ousadia no Espírito Santo para deixar, amado, externar, vir de dentro para fora aquilo que o Cristo vivo colocou dentro de nós. Jesus colocou dentro de nós algo poderoso. Talvez você que está aí no banco diga assim: uau, eu quero um dia exercer o meu chamado. O seu chamado já está aí. Ah, como eu gostaria de um dia ter autoridade para impor as mãos sobre os enfermos. Você já tem essa autoridade. Ah, como eu gostaria de um dia impor a mão sobre o irmão que está aqui do meu lado e ele receber batismo com o Espírito Santo. Você já está cheio dessa autoridade. Você já possui esta unção. Esta unção já está na sua vida. Você só tem que permitir esta unção vir para fora. Pastor, mas como que esta unção vem para fora? Quando eu deixo o Espírito de Deus me usar. Quando eu permito que o Espírito Santo de Deus tome toda a minha vida e eu seja entregue por completo a Ele e comece a fazer a sua obra. Amém? Uma das coisas que eu vejo nesse capítulo, uma experiência que o apóstolo Paulo com o apóstolo Barnabé está vivendo aqui, é que eles começam a falar com autoridade. Eles começam a falar com ousadia a respeito de Jesus. A Bíblia diz que eles entraram na sinagoga dos judeus e eles começaram a pregar o Evangelho do Senhor. E eles receberam, ou foram recebidos, com uma resistência muito grande, porque aquilo que eles estavam pregando era algo que impactava e era algo que cobrava um posicionamento. Quando aquilo que você ministra, quando aquilo que você prega cobra posicionamento, não se engane, você vai ter rejeição e oposição. O apóstolo Paulo, cheio da autoridade de Deus, envolvidos numa atmosfera de unção, cheios da ousadia do Espírito de Deus, eles começaram a falar, e aquilo que eles falavam e aquilo que eles pregavam tornava-se vivo. Você entende o poder de estar na unção de Deus? Que aquilo que você fala, aquilo que você faz e aquilo que você vive se torna vivo também. Não são palavras vazias, não são palavras mortas, mas são palavras vivas. Palavras que vêm do trono de Deus, que fluem do teu interior, que fluem da tua boca. A partir desse momento, Deus começa a honrar tudo que você falar. Você já imaginou Deus honrar tudo que você falar?
pois esse é o projeto de Deus para mim e para você. Esse é o projeto de Deus para a sua igreja. Deus honrar tudo o que você falar em Deus. Tornar-se vivo o evangelho que você prega. Tornar-se vivo, ainda que seja um confronto, ainda que seja para alerta. Porque normalmente o evangelho de Cristo, amado, ele não vem para conformar. Ele vem para tirar você de um lugar de conformidade. O evangelho vem para mover você. O evangelho, amado, ele vem para tirar você do lugar que você está. O evangelho não é, amado, para te acomodar no lugar onde você está, mas o evangelho, ele cobra uma atitude, e uma atitude urgente, uma atitude já. Se alguém é impactado pelo evangelho de Deus, ele não é mais a mesma pessoa, porque o evangelho de Cristo, amado, ele é um evangelho vivo. Há uma palavra viva liberada neste lugar. Há uma palavra viva liberada sobre a tua vida, que envolve você e a sua família numa atmosfera de unção. Uma atmosfera onde o sobrenatural acontece. Quando você, amado, está vivendo o evangelho de Cristo, o sobrenatural de Deus começa a acontecer, e você começa a viver e a experimentar coisas que você ainda não experimentou. Eu quero, pelo Espírito de Deus, desafiar você nesta manhã a entrar nessa atmosfera, a ter ousadia para se lançar e conhecer o evangelho vivo. E conhecer a palavra viva, operando primeiramente em você, e depois você dando esse testemunho vivo para Deus e para os homens. Você entende isso? Amém? O desafio de Deus nessa manhã para mim e para você é realmente haver uma conversão em mim. É realmente esta palavra viva me confrontar, e eu permitir que esta palavra me confronte. A palavra do Senhor diz assim: se o Espírito de Deus falar com você neste dia, não endureçais o vosso coração. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Abre o teu coração, porque se a palavra de Deus encontrar um lugar para germinar, Jesus diz: vai nascer. Aleluia, Senhor. Diga à pessoa que está do seu lado: se a palavra de Deus encontrar lugar para germinar, vai nascer algo vivo aí dentro de você. Olha o que eu estou te dizendo, igreja. Vai nascer algo vivo dentro de você. Você, amado, é capaz de nem se reconhecer, porque algo vivo está dentro de você, se movendo, impelindo você, cheio da unção do Espírito Santo. Os apóstolos, amados, pregavam nesta unção, porque algo estava vivo dentro deles. E ainda que quisessem paralisá-los, ainda que quisessem parar, ainda, amado, que quisessem usar de artimanha contra eles, não funcionava. Sabe por que não funcionava? Porque a Bíblia diz: eles não tinham a sua vida por preciosa. Era por isso que não funcionava. A opressão, a perseguição, a rejeição não funcionava com os apóstolos, porque eles não tinham a sua vida por preciosa. E esse, amado, é um dos grandes segredos para você se tornar um homem cheio do poder de Deus, uma mulher cheia do poder de Deus. É quando a sua vida não for mais preciosa aos seus olhos. É quando falarem mal de você, não vai te atingir, porque você não liga. É quando eles se injuriarem, não vai acontecer nada e não vai mover você desse lugar, porque você também já está entregue, você não liga mais. Você entende isso? Amém? É quando você, amado, não aceita a provocação, porque você já não vive mais, é Cristo que vive em você, e a tua vida já não é mais preciosa para você mesmo. Apóstolo Paulo, cheio desta unção de Deus, começa a pregar o evangelho. Querido, mas ele não estava, amado, querendo achar um jeitinho
jeitinho de entrar com o evangelho. Apóstolo Paulo estava, amado, junto com Barnabé, num lugar onde eram completamente fechados para o evangelho, onde eram completamente rejeitados o evangelho de Deus e os apóstolos, e ele chega na ousadia do Espírito de Deus, e a Bíblia diz que eles falavam ousadamente a palavra da graça de Deus, e por causa da graça de Deus, eles, cheios da unção de Deus, sinais, prodígios e maravilhas, honravam aquilo que eles pregavam. Você entende isso? Amém? Tem pessoas que pensam que sinais e maravilhas é para pessoas se converterem. Não é. Sinais, prodígios e maravilhas é para honrar aquilo que está sendo pregado, é para honrar o próprio evangelho. Não é para honrar homens, mas é para honrar a palavra viva que está aí dentro de você. Diga à pessoa que está do seu lado: há uma palavra viva aí dentro de você. Será que você consegue compreender que há uma palavra viva, há uma semente viva aí dentro de você? Há uma semente que foi plantada em você e está aí. Você precisa deixá-la germinar. Você precisa deixá-la incendiar aí dentro de você. Porque quando o fogo do Espírito acender aí dentro de você, querido, você vai falar com uma ousadia, irmãos. E a coisa mais importante de tudo, Paulo não esperava aceitação, Barnabé não esperavam uma aceitação. Eles só sabiam o que eles tinham que fazer, e por isso eles faziam. Deixa eu te perguntar nessa manhã: se você sabe o que você tem que fazer, então vai e faça. Se você sabe o que tem que fazer, então vai e faça. Pregue a tempo e a fora de tempo, diz a palavra de Deus. Mas preste atenção, porque Jesus diz assim: não entrem em debates. Não bate boca, não entra em debate. Prega o evangelho. É diferente. Você entende isso, amém? É diferente de querer mostrar sabedoria. É diferente. É algo, amado, que você chega assim: não vim aqui para debater, eu vim aqui para liberar uma palavra. Você entende isso, amém? Eu vim para liberar uma palavra sobre a tua vida. Homens e mulheres incendiados do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz, amado, que naquela atmosfera de unção, sabe o que aconteceu? Quando você prega na ousadia do Espírito, o primeiro resultado é que acontece uma divisão. Versículo 4. A cidade se dividiu. E a cidade diz: mas o que é que esses homens estão pregando? E o que eles estão pregando parece que não são palavras de sabedoria humana. O que eles estão pregando tem algo por trás daquilo que eles falam. A gente não consegue explicar o que é, mas a gente sente um negócio diferente quando eles estão falando. Então diz a palavra de Deus: dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você está cheio da unção de Deus, Jesus mesmo disse isso: não cuida que eu vim trazer paz, eu vim trazer divisão mesmo. Parece um tanto estranho ouvir isso de Jesus. Não pense que eu vim trazer paz, porque eu não vim trazer paz. Parece um tanto estranho, soa um tanto esquisito ouvir isso de Jesus. Jesus está ensinando aos seus discípulos: nós vamos dividir, inclusive a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Você entende isso, amém? Jesus veio para dividir, inclusive a história, antes e depois de Cristo. Você entende isso, amém? Uma era a história antes do nascimento de Jesus, outra é a história depois do nascimento de Jesus. Porque quando você fala de Jesus, cheio da unção de Deus, então isso, amado, automaticamente vai gerar uma divisão. As pessoas irão divergir entre pontos e pontos, mas aqueles que de bom grado aceitam, o seu coração começa a ferver e eles começam a receber vida.
Só quem abre o coração para o evangelho sabe do que eu estou falando. Se existe alguém nessa manhã que ainda não abriu seu coração para o evangelho, esta é a grande oportunidade, esse dia. Abrir o seu coração para o evangelho e deixar que o evangelho incendeie você e a vida de Deus entre dentro da sua vida, e você vai entender o que eu estou falando. Quando Paulo está pregando ousadamente a palavra de Deus, quando Paulo está falando de tudo isso que Jesus é capaz de realizar na vida de alguém, a Bíblia diz que então houve um motim na cidade. Houve um motim na cidade. Você sabe o que é motim? Motim é burburinho, fuxico, fofoca, mexerico. Que inclusive o apóstolo Paulo nos alerta. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 6, assim, ó, toma cuidado daqueles que vão nas tuas casas e levam mulheres carregadas de paixão, que falam que nem uma tramela. A tramela é por minha conta, tá? Criando motim e dividindo. Criando motim, querendo que eles não conheçam a palavra viva. Essa palavra não pode chegar, porque se chegar, vai impactá-los. Você entende isso, amém? Normalmente, amado, quando o evangelho confronta alguém, e esse alguém não quer abrir mão da sua vã maneira de viver, essa pessoa não quer ficar sozinha nessa vã maneira de viver. Essa pessoa quer que mais alguém faça a mesma coisa que ele está fazendo, porque senão ela vai se sentir isolada. E a Bíblia diz, amado, que então, havendo esse motim, buscaram matar a Paulo e a Barnabé e quiseram apedrejá-lo. A minha pergunta é: você quer conhecer Jesus? Você conhece Jesus? Você quer receber a Cristo mesmo? Porque receber a Jesus, amado, receber a Cristo não é simplesmente reconhecer que Ele é Senhor. Eu disse isso quinta-feira passada. Quinta-feira passada eu disse isso à igreja, que a Bíblia diz assim: crês tu que Ele é o Cristo, faze bem, porque os demônios creem ao ponto de estremecer. Então alguém crer que Jesus é o Cristo, por si só, não te faz um discípulo. Receber a Jesus, amado, é tomar a cruz de Cristo, é tomar a sua cruz e segui-lo. Você entende isso, amém? Ser amado discípulo de Jesus é ser incendiado por algo que se torna quase que incontrolável. Você falar deste amor, você falar desse fogo, você falar dessa unção, você falar dessa conversão, você falar desse novo caminho, convidar as pessoas para experimentarem Deus. Porque o evangelho ele é tão maravilhoso que ele me permite experimentar Deus. Você imagina o quanto que isso é glorioso? Você imagina o quanto isso é maravilhoso? Eu ter a dádiva de experimentar de Deus em mim. E de repente, essa centelha ou essa fagulha do fogo do Espírito acendeu dentro de mim, e eu começar a sentir o Espírito Santo dentro da minha vida, me impulsionando, me movendo o tempo todo. As minhas emoções já não me comandam, os acontecimentos externos já não me afetam, as circunstâncias já não me motiva ou desmotiva, porque agora eu estou numa atmosfera diferente. Agora eu estou numa atmosfera do Espírito. Quando nós lemos, amado, o Antigo Testamento, e nós encontramos aqueles profetas ousados, cheios da unção, com um ministério e com um chamado, às vezes nós dizemos: oh, como seria interessante se eu tivesse vivido naquele tempo. Eu quero te dizer que existe um chamado profético que está em aberto. Diga ao irmão que está do seu lado: existe um chamado profético que está em aberto. Diga para o irmão que está do outro lado: existe um chamado profético que está em aberto. Os profetas, amados, desse tempo, os profetas desta época, são profetas que têm uma missão, são profetas chamados para pregar o Evangelho.
Não é diferente do tempo de Moisés, não é diferente do tempo de Elias, de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, de Amós, de Josué. Não é diferente. Não é diferente. A questão é que agora os profetas desse tempo, eles possuem uma mensagem viva. Eles possuem agora uma mensagem com uma revelação viva. No versículo 7 do capítulo 14 que nós lemos, a Bíblia diz que no chamado profético de Paulo e Barnabé, eles pregavam o Evangelho. Pregar o Evangelho, amado, é muito mais do que dizer: olha, Jesus te ama. A igreja tem sido ensinada há muito tempo a pregar o Evangelho assim, chegar para pessoas assim: ó, Jesus te ama. É mais do que isso. Pregar o Evangelho, amado, é ter uma ousadia, é estar movendo numa unção, amado, como os profetas antigos. Você entende isso, amém? E agora muito mais, porque agora o Espírito Santo foi liberado sobre nós, e nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós levamos uma palavra viva, uma palavra que transforma, uma palavra, amado, que confronta, uma palavra que traz unção, uma palavra que traz cura, uma palavra que traz milagres, uma palavra que faz prodígios. Esse é o ministério de Deus para a sua vida. Eu não consigo entender pessoas que estão há anos na igreja e elas dizem: eu ainda não sei qual é o meu chamado. Pois eu quero te ajudar nesta manhã. O teu chamado é um chamado profético. Um chamado profético de levar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. Mas não simplesmente de dizerem: Jesus te ama. É mais do que isso. É de não terem a sua vida por preciosa. Isso é viver o Evangelho. É de você, amado, parecer louco para o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Se ninguém ainda olhou para você com estranheza, se ninguém olhou para você ainda achando que você é um louco, você ainda não entregou a sua vida por completo. É verdade, meu querido Lídio. Com certeza, meu Deus. Você entendeu o que eu te falei? Porque quando você entrega a sua vida por completo, por onde você passa, irmão, causa alvoroço. Aleluia, Senhor. Com certeza. Diga ao irmão que está do seu lado: se você já entregou a sua vida por completo, por onde você passa, causa alvoroço. Tem gente que vem para esse país, entra e sai, ninguém nem sabe que era crente. E ele chega assim: consegui. O 007 de Deus, né? O agente secreto de Deus. Deus não precisa de agentes secretos. Escute o que eu vou te dizer. Se por onde eu passar, eu não causar pelo menos um burburinho, pelo menos um disse-disse, é porque eu não estou vivendo o Evangelho. E é porque eu não estou cumprindo o meu chamado. Porque quando você começa a cumprir o teu chamado, a cidade aonde você está não pode ser mais a mesma. O lugar aonde você está não pode ser mais o mesmo. Muitos se falam de avivamento, mas poucos se falam dessa entrega. Não existe avivamento sem essa entrega. Não existe fogo do Espírito Santo, amado, sem essa entrega. Porque o fogo do Espírito Santo, ele vai incendiar no coração que está entregue. Dizer não à aceitação da exaltação humana e à idolatria, é isso que vai autenticar o teu chamado. Isso é um princípio. A Bíblia diz, amado, que Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para aquele aleijado e disse assim: o que eu estou pregando é verdade. Ele disse: eu sinto arder no meu coração. Ele diz: eu sei, você tem fé, levanta, filho, sai desse estado. Você entende isso, amém? E imediatamente o aleijado se coloca de pé e começa a glorificar a Deus. Os homens daquela cidade, amado,
Eles ficaram como que loucos. E eles disseram: os deuses baixaram aqui, os deuses desceram aqui. Sabe por quê? Porque na mitologia grega dizia-se que Zeus e Hermes havia passado pela Grécia Antiga em carne, e os homens não os receberam bem, então por isso eles foram muito castigados. Então quando viram aqueles prodígios, disseram: é Zeus, é Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, que é a mesma porcaria, só muda coleiro, o cão é o mesmo. Aliás, não sei se você sabia, mas Hermes é Neustã. Você sabe quem é Neustã? Vai ler 1 Reis 18 que você descobre quem é Neustã. 1 Reis 18, a partir do verso 4. Neustã foi aquela serpente que Moisés fez lá no deserto, que o povo idolatrou e disse: isso é um deus. Ezequias quebrou, mas o povo levou para a Grécia, fez uma réplica e levou para a Grécia. Porque o povo, quando quer ser idólatra, só Jesus na causa. E diz a palavra de Deus então, que eles disseram: são os deuses que desceram entre nós. Irmãos, se você não está cheio do Espírito Santo, é a oportunidade de você dominar uma nação. Hã? Você entendeu isso? Se você não está completamente entregue, se o teu eu não morreu, é a chance que nós temos para dominar a nação. Você já imaginou se Paulo diz assim: não, nós somos? Se tornaria os reis da Grécia. Sombra e água fresca, o que eles dissessem fariam. Portanto, se corromperia. Então, amado, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que é princípio na sua vida, é quando Deus começar a te usar. E Ele vai te usar. Diga ao irmão que está do seu lado: Deus vai te usar. É você, amado, não aceitar exaltação ou idolatria no seu chamado, porque você é representante de um rei. A glória não é tua, a glória é dele. Deus está chamando profetas. Deus está chamando profetas. Eu vim te dizer nesta manhã: Deus está convocando os seus profetas. Aonde estão os homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, que vão fazer esta palavra viva valer na sua geração? Você só tem essa geração para viver, meu amado. Você não vai ter uma segunda chance de pregar o Evangelho. Essa é a tua única e última chance. Tem pessoas se preparando para pregar o Evangelho quando tiverem velhos. Jesus diz: louco, se eu te pedir a tua alma hoje, onde você vai comparecer? O teu dia não pertence a você, o amanhã não pertence a você, o próximo minuto não pertence a você. Porque se Deus deixar de sustentar a palavra que Ele liberou quando você foi germinado no ventre da sua mãe, você cai duro aí agora. Quando você foi fecundado no ventre da sua mãe, Deus liberou uma palavra e diz assim: olha, viva. E todas as manhãs o Senhor vai no teu ouvido e diz assim: ó, viva. E você faz assim, e você acorda de novo. O minuto seguinte não é teu, pertence ao Senhor. Diga ao irmão que está do seu lado: você não tem tanto tempo quanto você pensa. É tempo de pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez. Existe um outro princípio que eu quero compartilhar com você. Eu estou correndo por causa do tempo, mas existe um outro princípio que eu quero compartilhar com você nessa manhã, que está no verso número 15. Quando eles tentaram sacrificar para Paulo e para Barnabé, eles foram buscar amado bezerro, fizeram toda uma preparação. Ele diz: aceita o nosso sacrifício a deuses. Eles rasgaram as suas vestes e disseram: nós não somos deuses coisa nenhuma. No verso 15, amado, tem um princípio básico para mim e para você.
e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Aleluia, Senhor. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Um homem liberto, um homem curado da sua alma, cheio do Espírito de Deus, ele não precisa criar misticismos à sua volta, e ele não tem medo de se expor. Verdade, meu Deus. O sinal da cura, e Deus está procurando homens curados, mulheres curadas. Deus não está procurando um super pastor, Deus não está procurando um super crente, Deus não está procurando uma super mulher, um super homem. Não, Deus está procurando homens e mulheres curados, sarados, que se rendam, que digam: olha, eu sou tão carne quanto você, eu sou tão pó quanto você, eu sinto os mesmos desejos, eu sinto as mesmas paixões, mas eu sou completamente entregue a Ele. Aleluia, Senhor. Você entende isso? Amém? Deus não está procurando homens que vestem uma capa de santidade. Deus está procurando homens e mulheres santos de verdade. Amém, meu Cristo. Amém, meu Senhor. Homens e mulheres que irão conviver com a sua carne enquanto eles forem vivos e serem leais diante de Deus. Aleluia, Senhor. Amado, santidade não é ter aparência de santo. Santidade, querido, é ter lealdade diante de Deus. Diga ao irmão que está do seu lado: santidade é lealdade diante de Deus. Nesses últimos dias, Deus está procurando esses profetas, no chamado profético do Evangelho, homens e mulheres que se expõem diante de Deus. Se você entendeu o que eu estou te dizendo. Se você compreendeu o que eu estou te dizendo nessa manhã, meu amado, a tua vida de crente vai mudar. A tua vida, amado, de religioso vai acabar. Porque você vai dizer: Deus, eu sei que eu sou sujeito às mesmas paixões, mas eu sei que o Senhor pode me usar, que o Senhor pode me encher. Sim, Senhor. As pessoas às vezes querem ouvir que o seu líder é alguém, amado, cheio do misticismo, e tem líder que aceita isso. Tem líder, amado, que já se tornaram quase que semideuses. Mas o que Deus quer, amado, são homens e mulheres dispostas a viverem o Evangelho. Homens e mulheres que não escondem as suas feridas. Homens e mulheres que não escondem as suas dores. Homens e mulheres que se expõem ao Deus vivo e dizem: Senhor, eu quero ser como Tu és. Usa-me. O profeta Isaías, no capítulo 6, quando está exposto diante de Deus, e Deus diz assim: eu vou te enviar, e ele diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu não sirvo. Deus diz: eu te saro, eu te curo, eu te purifico, eu te santifico. E brasas vivas foram tiradas do altar e tocaram a boca do profeta, e ele nunca mais foi o mesmo. Preste atenção, você não terá desculpa diante do trono do Senhor. Porque tem algumas pessoas que dizem assim: eu tenho temor de Deus, é por isso que eu nem prego o Evangelho, porque já que eu não vivo, eu tenho temor de Deus. Tem temor nada, tivesse temor vivia, tivesse temor se exporia a Deus. Porque temor de Deus é um pecador chegar rendido diante de Deus e diz: Deus, eu não posso, mas Tu podes. Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Deus, eu não tenho, mas o Senhor tem, usa-me. Se o Senhor pode usar essa carcaça aqui, usa. Entregue ao Senhor. Presta atenção, Deus não está buscando homens e mulheres perfeitos, querido, porque eles simplesmente não existem. Eu acho engraçado quando as pessoas às vezes apontam para mim e elas dizem assim: quer ser assim, mas é assim. Eu digo: glória, obrigado por você me ajudar a me consertar. Obrigado por você me ajudar a ver o que eu não estava vendo. Você entende isso? Amém? Irmãos, nós temos que parar
com essa coisa de achar que nós temos que nos revestir de uma aparência. E isso é tudo. Oh, glória, como eu sou santo. Oh, tinha um menino que era baterista na igreja que eu ministrava lá no Brasil. Ele dizia assim, ele dizia brincando, ele dizia assim: hoje eu sou humilde o suficiente para reconhecer que alcancei a perfeição. Coisa de baterista, né? Tem crente que está agindo assim, querido. Tem crente que está agindo assim. O modelo é Cristo. Diga ao irmão que está do seu lado, o modelo é Cristo. Se você olhar para ele, você nunca vai se decepcionar. Irmãos, Paulo e Barnabé têm uma oportunidade aqui que alguns líderes de hoje em dia não perderiam. Paulo e Barnabé têm uma oportunidade aqui deles serem exaltados como deuses. No entanto, eles se rebaixam e eles dizem: nós somos tão pecadores quanto vocês. Nós necessitamos de Deus tanto quanto vocês. Nós somos homens como vocês. Nós passamos pelas mesmas indagações. O que faz a diferença é que o Espírito de Deus acendeu dentro de mim. Está vivo dentro de mim. Esta é a única diferença. O que nos faz diferente, amado, é o quanto o Espírito de Deus está vivo dentro de você. Diga ao irmão que está do seu lado, o que faz a diferença é quanto o Evangelho está vivo dentro de você. Oh, mas diz a palavra de Deus, amado, no verso 19, porque Paulo não quis receber o sacrifício que eles estavam fazendo, Paulo foi apedrejado, queridos. Os homens disseram: ah, é? Você é igual a nós? Vamos acabar com a sua vida. Você não aceita não a nossa exaltação? Nós vamos acabar com você. Irmãos, Paulo foi apedrejado de verdade. Você consegue entender isso, amém? Paulo foi apedrejado de verdade. E diz aqui a palavra de Deus no verso 19: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. O apedrejamento aqui não foi moleza não, querido. O negócio aqui foi sério. Paulo foi dado como morto. Mas no verso 20 acontece algo tão lindo. Mas rodeando-o os discípulos, isso fala da igreja convertida. Isso fala de uma igreja, amado, convertida, incendiada pelo Evangelho. Aleluia, Senhor. Uma igreja cheia do Espírito de Deus. Uma igreja unida em torno da palavra de Deus. Irmãos, um milagre acontece aqui. Aleluia, Senhor. Um milagre acontece aqui. Irmãos, não fica claro o que aconteceu com Paulo aqui. Não sabe se Paulo morreu e ressuscitou. Não sabe se o que aconteceu com Paulo aqui, mas que um milagre muito grande aconteceu. Os discípulos cercaram Paulo, recebendo as pedradas junto, e de repente o homem que tinha dado como morto se levanta no meio deles. Aleluia, Senhor. Aleluia, maravilhoso Senhor. Você entende isso, amém? Amém, lindo. Paulo dá testemunho disso em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 2 ao verso 6. Ele diz assim, eu conheço um homem, não vou falar quem é, era ele mesmo. Eu conheço um homem que se no espírito eu não sei, se no corpo eu não sei, eu só sei que ele foi no terceiro céu, arrebatado, viu umas revelações que não pode nem relatar, umas coisas inefáveis, foi no paraíso de Deus e voltou para pregar o evangelho com mais ousadia e com mais intrepidez.
Você entende isso, amém? Tem gente que diz assim: ai, como eu quero conhecer o terceiro céu, eu quero ser levado no céu, tem que passar pelo apedrejamento. Você entende isso, amém? Não dá para atropelar a sequência das coisas. Não dá, amado, para atropelar a sequência das coisas. Amado, somente quem está na unção do Espírito de Deus tem a revelação do Pai. Se você é alguém que quer ter a revelação de Deus, você precisa urgentemente se entregar e se entregar de verdade, sem reservas. O grande problema é que às vezes nós nos entregamos pela metade. Amados, imagina você que aqui ele já se coloca de pé, sai caminhando, entrou na cidade, no dia seguinte já estava pregando de novo. Aleluia, meu maravilhoso Senhor. Você entende isso, amém? Ai, falaram mal de mim, estou até desanimado, acho que eu vou até parar. Se você parar é porque essa palavra não está acesa dentro de você. Essa palavra não está viva dentro de você. Ai, pastor, a crítica é muita, estão me criticando, acho que não vou prosseguir nesse ministério. Tomar umas pedradas de vez em quando nunca é, né? Paulo, amado, se levanta e no dia seguinte, e o interessante, tá? Que no dia seguinte ele se levanta anunciando o evangelho naquela cidade, fazendo discípulos. Verso 22 assim: confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé. Aleluia, Senhor. Amém. O cara levanta de um apedrejamento milagrosamente. Aleluia, Senhor. Porque imagina você que era para ele ter sequelas, né? Imagina você que se ele não tivesse morrido no mínimo um mês de cama, né? No dia seguinte ele já levanta e diz para os irmãos: o negócio é o seguinte, ânimo, 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 nada de parar de pregar o evangelho. Se tiver pedra a gente recebe, Deus levanta de novo. Porque eu não posso te contar das coisas inefáveis que eu vi. Com certeza, meu Deus. Aleluia, Senhor. Porque o evangelho é mais que uma religião, o evangelho é algo vivo, que está dentro de mim, imperando dentro da minha vida. Inclusive, capítulo 16, verso 1, revela que foi nesse apedrejamento que Timóteo foi ganho, tá? Que se tornou um grande líder em Listra. No apedrejamento, com esse encorajamento de Paulo, ele disse: que é isso? O que está operando na vida desse homem? Isso não é normal. Você entende isso, amém? Isso não é normal. Mas ele se levanta para pregar o evangelho. Os irmãos estejam se preparando para nós servirmos a ceia do Senhor. Nós já vamos passar a ceia do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta manhã, querido, para nós encerrarmos, que quando você tem o evangelho dentro da sua vida, então o ministério profético de Cristo começa a ser construído em nós. Aleluia, Senhor. Eu quero que você entenda, igreja, preste atenção. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou aqui sendo pastor nessa igreja por causa do conforto que a América me oferece. Eu não estou aqui nesta igreja interessado em bajular um ou outro para encher essa igreja e ter um salário bom para eu e minha família viver regaladamente. Não estou interessado nisso. Eu vim nesse lugar, irmão, para pregar a palavra de Deus. E assim como o apóstolo Paulo encorajar os discípulos de Cristo a pregarem o evangelho e a viverem uma vida de entrega completa. Você e eu fomos chamados para viver algo maior do que o que nós estamos vivendo. Eu quero te denunciar nesta manhã e dizer que o que Deus tem para você é algo maior do que você está vivendo. Diga à pessoa que está do seu lado: o teu chamado é maior do que o que você está vivendo. Diga para o irmão que está do outro lado: diga, o teu chamado é maior do que o que você está vivendo. O céu é real. O céu é real. E é para lá que nós estamos indo. E não existe outra razão para aceitar Jesus.
é ser incendiado do Espírito de Deus, é ser incendiado pelo Espírito Santo e ser levado a viver uma vida totalmente comprometida com Deus, a viver uma vida evangélica, verdadeiramente cheio do Espírito de Deus. Você tem um chamado profético. Você tem um chamado profético. Eu quero que você entenda que o chamado profético, ele ainda está disponível. E Deus está procurando nesta manhã homens e mulheres que se rendam diante dele e que digam: Senhor, eu quero conhecer as revelações que estão contidas em ti. Eu quero, Senhor, viver uma vida diferenciada. Eu quero viver de forma que por onde eu passe, algo aconteça. Eu quero viver, Pai, de tal maneira que por onde eu passar, eu faça diferença. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Podem vir para cá, por gentileza, os pastores. Nós vamos servir a ceia do Senhor nesta manhã. E eu gostaria que você, amado, tivesse um discernimento completo da ceia do Senhor. Eu gostaria que você tivesse um discernimento pleno do que significa isso. Que você possa dizer: Senhor, eu sou participante do corpo e do sangue de Cristo. Senhor, eu sou participante desse evangelho, que não é, Senhor, um evangelho de palavras, mas é um evangelho de poder. Se você entendeu o que eu estou te dizendo nessa manhã, você vai ser alguém que vai clamar ao Espírito Santo e dizer: meu Deus, me enche dos teus dons. Você vai ser alguém que vai clamar e vai dizer: Espírito Santo, me enche dos teus dons. Eu quero, Senhor, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Senhor, me enche dos teus dons, porque eu quero impor as mãos sobre o meu irmão e ele receber batismo como Espírito Santo. Senhor, me enche do teu dom, porque eu quero ter a tua revelação. Senhor, me enche do teu dom, porque eu quero ter amor, eu quero ter fé. Senhor, me enche do teu dom, porque eu quero ser verdadeiramente uma expressão do Deus vivo. Porque quando as pessoas olharem para mim, elas irão ver Deus em mim. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Você quer ser cheio do Espírito de Deus, amém? Então una-se com Cristo nesta manhã. Uma das maneiras mais maravilhosas de se unir a Cristo é participando da ceia do Senhor. Se você é alguém batizado na fé evangélica e você está em comunhão com a palavra de Deus, então você pode se apropriar do corpo e do sangue de Cristo. Mas se você, amado, não é batizado na fé evangélica, ou não está em comunhão com Deus e com a sua palavra e com os irmãos, então não tome da ceia do Senhor. Porque se dessa maneira você fizer, vivendo uma vida em pecado, você está comendo e bebendo condenação, é o que diz a Bíblia. E eu vou ler o texto da palavra de Deus que assim nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém?